Milton César. Grande, Roberto, apareceu gravando aqui. Então vamos torcer para dessa vez não dar pau. Vamos que vamos. Agora deve funcionar, né, cara? Aliás, eu queria pedir para os poucos seguidores que temos aí, os inscritos no canal, as desculpas, porque da outra vez, né, no episódio passado, tivemos um grande problema de conexão e perdemos o final, né, do episódio. Só que, assim, foi já no finalzinho, não valia a pena retornar e tentar costurar alguma coisa, né? Então ficou daquele jeito mesmo. Imprevistos acontecem, né? Estamos aqui ao vivo gravando isso, podem acontecer alguns problemas, né? Paciência, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. Mas vamos lá então, cara. Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 54. Uau. E hoje o tema é relações entre o idealismo metafísico e o hinduísmo. Assuntos fáceis. Para nós que somos especialistas, é tranquilo. A gente tem... Sempre é super tranquilo, né, cara? Milênios de experiência. Somos loucos, né, de tentar conversar sobre essas coisas, né? Vamos embora, velho. Então é o seguinte, como sempre, eu vou dar uma prévia para você, de onde que veio essa ideia original aí, e aí a gente vai destrinchando pouco a pouco, né? Então, na verdade, recai um pouco na questão do idealismo metafísico ter sido debatido aí nos últimos episódios, né? Então, já não é de agora que a gente vem falando sobre o Bernardo Kastrup, né, e todo o seu trabalho aí. O Bernardo Kastrup é esse engenheiro computacional, né, tem PhD em engenharia da computação, tem PhD também em filosofia, né, trabalhando no CERN, etc. Então, ele acabou seguindo todo um caminho que veio através da razão, que veio através da lógica, né, e acabou chegando a essa conclusão, né, sobre o idealismo metafísico, também muito inspirado também nos filósofos Kant e Schopenhauer, né? Principalmente Schopenhauer, né? Não tanto Kant, mas mais Schopenhauer. E ele alega, né? Ele é um dos principais advogados aí do idealismo metafísico da atualidade, né? Dizendo que a consciência é fundamental e a matéria ela é secundária. A matéria ela é consequência, ela advém dessa origem que é essa grande consciência universal, né? Então, lógico, foi um resumo muito mal feito aqui do que se trata o idealismo metafísico, né? Mas só para que quem esteja nos acompanhando aí entenda mais ou menos o que a gente está querendo propor, né? E não é de hoje também, né? Desde a primeira vez que eu já ouço ele falar, e nos vídeos principalmente, e também nos livros que eu baixei dele, eu baixei 2 até o momento, muitas conexões com o hinduísmo, né, cara? É impressionante, assim, como existem essas conexões e essas correlações, e o que me gera uma inspiração ainda maior é o fato de o hinduísmo aí tem pelo menos 3.500 anos, assim, para começo de conversa, né? Muitos historiadores mencionam que é ainda mais antigo do que isso, né? Mas, assim, usando critérios bem conservadores, 3.500 anos, para não falar que tem mais. De todo um histórico de exploração interna, né, cara? Exploração interior. E chegou embora sejam outros nomes, se a gente for entender a fundo do que se trata o brahmanismo e o hinduísmo, conceitualmente, cara, é praticamente semelhante a isso que o Bernardo Kastrup, na atualidade, vindo de um outro caminho, um caminho racional, um caminho da lógica, também acabou chegando nessas conclusões, né? Então, eu acho bastante interessante como é que duas realidades completamente diferentes, em tempos muito diferentes, né? Muito provavelmente um dos berços da humanidade, né? Se a gente for considerar aí em termos de início, né? Muito provavelmente ali na época do Vale Indo, deve ter tido influência dos mesopotâmios, toda a Mesopotâmia ali, os rios Eufrates, né? Enfim, depois da Babilônia, aquela região era meio interligada ali, as pessoas sofriam influência, era rota de passagem de pessoas. Então, podemos dizer que esse berço da humanidade, com todo esse conhecimento interior, né, nos traz através dos Vedas, né, os 4 livros sagrados, os 4 Vedas, e depois os Upanishads, né, que seriam as extensões, como é que as pessoas interpretavam os Vedas, e aí eles transcreviam as suas teorias, as suas filosofias em cima de cada uma dessas interpretações, nos dão uma base assim, muito boa, essa cosmovisão do que seria a realidade em si, né? E como que o Bernardo Kastrup agora, através da ciência, através da pura lógica, também chega a conclusões
mais ou menos semelhantes, né, cara? Então, assim, essa que é a ideia do papo de hoje. Então, eu queria explorar com você ponto a ponto, mas já queria deixar você para discutir algumas coisas, se quiser já começar a acrescentar aí. Não, legal, bem bacana. Quando você me passou o tema, bom, evidentemente que não sou especialista no hinduísmo. Nem eu. Passei uma leitura geral, mas faz muito tempo nos Vedas. Não entendi necas de Pitibiriba. Hoje eu consegui entender muita coisa. Da parte hindu, só os básicos mesmo, Bhagavad Gita, Mahabharata, e o básico que a gente conseguiu ver. Mas fazer uma associação entre essas culturas antigas, não os sumérios de 6.000 anos, mas essas que têm 3.500 anos para cá, budismo, o hinduísmo, e vindo mais para cá depois, o jainismo, o taoísmo, o que eles sacaram? Eles estavam experienciando coisas e, na falta de vocabulário, que a gente tem até hoje, né? Na falta de vocabulário, na falta de poder expressar aquilo de maneira mais concreta, escreveram da maneira que foi. Por isso que nem tudo bate exatamente ipsis, mas eles estavam acessando, experimentando coisas desde aquela época que as pessoas continuam fazendo isso hoje. Sim. É possível fazer isso hoje, chegar às mesmas conclusões. Então, ao contrário do que muita gente preconiza, que só através de experimentos científicos a gente pode compartilhar experiências em qualquer lugar do mundo, não. É possível compartilhar experiências subjetivas se fizermos os mesmos exercícios, as mesmas práticas que essa turma vem fazendo há 3.500 anos. Isso é incrível. É muito incrível, muito legal. Isso é incrível, né? E pensar também, assim, como que já existia há tanto tempo, já todo um processo, toda uma sistemática, né, para se conseguir chegar passo a passo a certos estados de consciência, né, cara, e a gente simplesmente passa batido, ignora, vive-se uma vida inteira sem saber que existe todo esse universo de possibilidades, né, cara? E fica interessante pensar em algumas coisas. Fato, é possível fazer. Fato, existem técnicas para se fazer. Existem meditações, existem práticas de contemplação, dá para fazer. Teorias, elucubrações, como elas foram descobertas? Teriam sido passadas por uma divindade, entre aspas? Teriam sido passadas por extraterrestres? Ou foi tudo na base do Buda? Não, eu sento aqui debaixo da árvore e só saio daqui depois que eu alcançar a iluminação por minha conta e risco na raça. Provavelmente, numa questão de vestibular, a resposta seria a resposta E. Todas as alternativas anteriores e outras que a gente não conseguiu elocubrar ainda. Exatamente. Mas o que importa é, elucubração à parte, fato, existem práticas que a gente está descobrindo hoje, o Kastrup e outras pessoas, pelo viés científico, que essas pessoas descobriram por outros caminhos e que foram meio desconsideradas, talvez, porque acabaram sendo rotuladas de religião, e a palavra religião acabou ficando dissociada. Uma das coisas que a gente vai falar hoje, essa dissociação do conhecimento, né? Se é científico, não é religioso e vice-versa, quando, na realidade, a gente está descobrindo que são interpretações da mesma realidade com R maiúsculo. Exatamente. Então, cara, com isso eu gostaria de abordar o primeiro conceito, que é a ideia da palavra Brahman, né, cara? Tem até, né, a raiz da palavra, né, os Brahmanes vieram daí e tal, mas eu vou simplificar tudo. E, obviamente, cara, como é uma linguagem muito, muito antiga, o sânscrito, uma língua morta, existem até movimentos para tentar reviver, assim como o latim, né, cara, também, né, e o próprio hebraico, que ficou muito tempo sem ser a língua oficial, e mais recentemente na história eles virou a língua oficial de Israel. O sânscrito também, né, uma língua morta, mas existe todo um movimento de querer fazer com que ele se torne uma linguagem oficial. Obviamente tem gente que acho que fala sânscrito, mas não é nada oficial, né? Mas é interessante que Brahman, o conceito de Brahman é essa ideia de que é uma grande consciência universal, né? E ela representaria não apenas a consciência do universo, mas aquilo que estaria além do universo. Isso seria Brahman, né, cara? Então, é uma correspondência muito interessante que a gente pode começar a fazer com essa ideia da consciência universal que o Bernardo Kastrup menciona, que seria a raiz de tudo e a partir da qual a matéria surge, né, cara? Bastante interessante também, que é uma questão de nomenclatura, mas o conceito é basicamente o mesmo, né? E o Bernardo Kastrup menciona ainda que essa grande consciência universal, usando de uma metáfora, é como se fosse um rio, né, um grande rio,
e os redemoinhos desse rio seriam as individualidades, as pessoas, né? E que tudo faria parte do mesmo rio, tudo é água, né? Então, tudo é Brahma, né? Assim como os próprios hindus mencionam, tudo está em Brahma, nada está fora de Brahma, né? Mas é interessante como a gente pode fazer essas relações, né? Inclusive, falando de Brahma, usando termos atuais, né? Consciência cósmica, tudo que existe, etc. Trazendo para a ciência, para a cosmologia, e também tem várias teorias, estão tentando entender o que vem depois do Big Bang, na hora do Big Bang, e se tinha alguma coisa antes do Big Bang. Uma das ideias da inflação do universo e a contração do universo. Muita gente diz que depois, uma das teorias é que depois que o universo chegar a um ponto em que não houver mais a força da gravidade, ele vai se contrair, vai voltar a ser um outro Big Bang, vai explodir de novo. O hinduísmo e outras correntes dizem que isso seria a respiração de Brahma, o sopro de Brahma, ele respirando e inspirando, né? A metáfora vale, a metáfora sempre vale, né? Estavam enxergando coisas, estavam experimentando coisas e tinham que colocar na maneira que era possível na época, né? E que era factível de se passar para as outras pessoas. Isso é muito legal. Voltando, inclusive, no Kybalion. O Kybalion começa com o primeiro princípio, o todo. O todo é mental e é incognoscível, né? Então, de novo, é outra corrente, outras pessoas, Hermes Trismegisto representando toda aquela turma, que estavam enxergando, experimentando e praticando coisas que a gente está redescobrindo agora. Não agora, a gente vem redescobrindo há muito tempo, mas a gente aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. Nessa luta de organizar o conhecimento, fatiando, e agora a gente está percebendo que não, é juntando todo no grande mosaico que a gente vai conseguir entender. Cada pedrinha não vai dar conta por si só da realidade. E os próprios relatos sobre os experimentos, a psicologia transpessoal, mas os experimentos com substâncias alucinógenas também dão conta de que a pessoa em estado estado alterado de consciência, ela consegue ter acesso a uma mente que é muito maior do que a mente nossa, né? É uma mente transpessoal, e por isso mesmo ela se funde, né, com essa grande consciência universal, perde-se a dissolução do ego, né? Você perde essa noção de limite, onde termina eu, onde começam as outras criaturas, etc. Também a gente poderia fazer certas relações com esse tipo de relato, né? Isso que eu ia falar isso. A gente está numa sintonia do caramba. Esses relatos são coincidentes, né? Eles coincidem. E foi mudando a maneira de retratá-los, dependendo, inclusive, do vocabulário da pessoa, dos detalhes que ela experienciou e tal. Mas os relatos fazem muito parte. Quer ver que coisa interessante? Uma dessas partes, do taoísmo, o budismo, o hinduísmo, eles colocam essa parte dos níveis de consciência, são vários, mas vamos reduzir para 5. O estado desperto, material, e depois tem o sutil, causal, testemunhal, não dual. Legal, o não dual seria o vazio, a tal da vacuidade, que o pessoal gosta no budismo e tal. Bidu, quem está experimentando isso hoje, experimenta o mesmo vazio. Então, essa situação, esses estados não mudaram, isso não muda. O que o pessoal na filosofia integral diz, e que o pessoal, mesmo dessas, vamos dizer assim, filosofias perenes, que a gente vai chegar daqui a pouco, dizem essa parte do vazio, da não forma, né, não muda. Ela sempre esteve ali. O que tem mudado é a forma nos últimos tempos, mas o vazio não muda. Exato. E quem o experimenta das mesmas maneiras, dependendo dos estados em que ela está. Isso é muito legal. Existem padrões em que as pessoas vão lá, experimentam, reconhecem e confirmam com os outros. Exato. Isso é muito legal. E não mudou, não tem mudado. O que tem mudado é a forma, como a gente interpreta. E aí são os estágios e os níveis de consciência. E para fazer mais uma relação, para não esquecer dela, que eu acho importante, mas depois eu posso passar para outro tema, que é o seguinte, também a gente poderia relacionar isso, né, a questão do Brahman, com o profundo, né, cara, que tem no livro Os Semeadores de Vida, que seria a grande consciência que está evoluindo, Deus, seja lá que nome que a gente quiser dar para isso daí, que estaria evoluindo com a própria a evolução do universo, né, o desenvolvimento do universo. Exato. O mesmo discurso, através da criatura inteligente, através das criaturas sencientes, vamos colocar assim em geral, nós seremos nesse planeta o epítome, mas em todas as criaturas sencientes desse planeta e fora, olhamos o profundo, o Brahma, a consciência cósmica enxerga o mundo pelos nossos olhos, toca o mundo pelas nossas mãos,
cheira o mundo através das nossas narinas e assim por diante. Exato. E aí, eu vou tocar nesse ponto mais depois, a gente vai voltar aí, porque é um outro conceito hindu que eu vou querer abordar também, que é exatamente esse ponto aí que você tocou. Legal. Assim, na sequência, cara, que eu acho que seria... porque o interessante também é que não só, isso não é coisa apenas do hinduísmo, né, mas tem a questão da dualidade, né, que é interessante você trabalhar com as dualidades, né, e trabalhando-se com as dualidades, você chega à unidade, né. Então, pegando aí carona em relação ao conceito de Brahman, cara, seria o conceito de Maya, né, que é interessante também que Maya, para os hindus, embora também, como é sânscrito e é uma linguagem morta e as pessoas interpretam, também dá para interpretar esses nomes de várias formas, né, mas o mais aceito, né, seria o conceito de ilusão, que Maya representaria ilusão. Porém, cara, olha que interessante, eu estava pesquisando e descobri que tem um filósofo indiano, que é o Shankara, e ele fala o seguinte, cara, que, olha, tudo bem, Maya é ilusão, porém, olha que interessante, Maya é a ilusão do poder criativo de Brahma. Ou seja, é uma ilusão que gera poder, né? Ou seja, o poder, a criação, a capacidade criativa de Brahma se manifesta através de Maya. Ou seja, Maya seria Brahma em ação, produzindo conteúdo, produzindo coisas, né? E a ilusão, na verdade, ela é uma consequência, mas não a causa. Ou seja, é a gente tomar essa criação, esse processo criativo, uma verdade única, né? Esquecendo que, na verdade, por trás disso ainda existe Brahma, né? Então, é muito interessante esse aspecto conceitual, porque ele sai dessa questão que nós como ocidentais temos muito a respeito da palavra Maya, de que é uma coisa negativa, é uma coisa ruim, porque é ilusória, e ele reveste isso, olha, é o seguinte, tudo bem, a ilusão não está na coisa em si, mas na forma como a gente olha para ela, né? É bastante interessante. Então, sei lá, se quiser também comentar. No Filosofia Perene, que eu te passei esse livro, que você evidentemente leu, que é genial. Eu não li, cara, desculpa. Vou ser sincero contigo aqui na frente de todo mundo. Eu recomendo a você e quem está aí. Tem que ler, que é muito legal. O Aldous Huxley publicou em 47, ele pegou uma compilação dos principais textos do Shankara, do Suzuki, Tagore, Buda, e das várias interpretações, das várias maneiras de se interpretar, partindo da base da metafísica dele. Existe uma realidade superior de onde nós viemos e para onde nós vamos. Você pode chamar aquilo do que quiser, Deus, o profundo, tal, etc. E ele coloca vários textos. Eu acho que num dos nossos papos, eu cheguei a falar de um texto de Shankara, que eu acho que reduz em 3 linhas, que tem muito a ver com isso. Vamos ver se eu me lembro agora. Se não me engano, ele disse o seguinte: o mundo é uma ilusão, só Brahma é real, Brahma é o mundo. E a ideia era, o mundo como a gente vê, a gente o interpreta de uma maneira, é uma perspectiva, um ponto de vista. Só Brahma, a consciência cósmica, que é real. Então você dá um passo para trás e enxerga ele. No momento que dá um passo para frente e absorve, Brahma assume o mundo. Ele é aquilo, é como a gente diz, a gente não alcança, a gente acha que tem que fazer vários exercícios para alcançar a iluminação. A gente já está iluminado, mas não enxergou, não se assumiu ainda, tem que desvelar uma série de coisas. Né? Então tem esses conceitos que são, como eles falam, eu estava lendo outro dia, o pessoal acha que depois que se fizer muitos exercícios, muitas práticas, vai passar pelo o portão sem portão, né? Que em inglês seria o gateless gate, né? E quem chega nesse estado de transcendência, esse samadhi, olha para trás e não vê portão nenhum, porque, na verdade, nunca houve portão. Exato. A gente que cria o caminho, as dificuldades para poder passá-los. É só uma questão de mudar a ficha, né? De mudar a chave, de assumir outro estado, né? Isso é muito legal. E uma das coisas que eu concordo com você, que foi distorcida, principalmente aqui do lado ocidental, é essa ideia da ilusão como uma coisa negativa. Nós nascemos aqui, temos uma razão para estar aqui, mas vamos aos poucos tirando a areia do olho, enxergando cada vez melhor, interpretando cada vez melhor e lutando contra a dissociação, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, que esse é o grande drama que a gente tem, né? Muito legal. Uma outra coisa também que é uma analogia interessante a gente fazer é, obviamente, com a clássica metáfora aí, o mito da caverna do Platão também, né? De enxergar as sombras e tomar as sombras como uma realidade, né? E, na verdade, as sombras são só uma projeção, né? Então, Shankara diz que menciona que é como se fosse uma projeção cinematográfica, né? Estamos vendo ali um filme
e a gente acaba tomando o filme como real, mas, na verdade, aquilo simplesmente é uma projeção de algo muito maior que a gente não está vendo, né? Então, é interessante isso também. E pega esse Mito da Caverna, pega esse texto de Shengar e traz para agora, traz para a nossa realidade agora. As pessoas que estão, como a gente já falou, naqueles níveis de consciência egocêntrico e etnocêntrico, elas estão vendo sombras, elas não adianta trazer a luz, elas não vão enxergar. É o que a gente tem falado em vários episódios. Não é ruim, elas estão tão acostumadas a olhar para baixo e enxergar sombras que não vão enxergar luz. Elas vão ter que crescer, caminhar, se tocar que existe coisa lá fora e caminhar para fora, né? Então não adianta, encontrar mecanismos para se comunicar com essas pessoas, né? Então, assim, reinterpretando, então Maia seria, na verdade, uma projeção fenomênica de Brahman, ou seja, ele está se manifestando para nós através desse poder criativo, que se a gente se ilude com ele, se a gente fica anestesiado por essa criatividade toda, por essa multiplicidade de coisas que surgem a partir dele, esquecendo o que está por trás, aí sim vira ilusão, né? Então, acho que seria esse... E que vem junto com o pacote Office da encarnação. O pacote Office da encarnação traz isso, traz dor, traz ilusão, traz o medo da morte, né? Traz as doenças, traz o sofrimento, né? É o pacote Office. E alguns de nós não vão além de escrever textos simples do Word, nem acessam ao Excel, nem sabem o que é o Access. Outros que saem explorando tudo conseguem perceber, uau, isso aqui é infinito, isso aqui eu posso dominar isso aqui e posso fazer da minha vida, da minha experiência e existência uma coisa muito maior. Essa é uma outra metáfora bem interessante. Legal. Uma coisa que a gente traz com o pacote, o que a gente faz com o pacote é outra coisa. Exatamente. Bom, se você permite, eu queria passar para outro conceito hindu, que seria a palavra vidya, né, cara? Significa, bom, também, mais uma vez, é comumente interpretado como verdade, né? Mas também pode ser interpretado como conhecimento, né, cara? E aí, se utilizando da dualidade, a gente chega a avidya, né? Que seria, aí sim, a ignorância, né? O oposto, né? A dualidade aí da palavra vidya e avidya. E aí, cara, fica mais interessante ainda, por quê? Você tem a questão da verdade ou conhecimento como sendo justamente isso que o Kastyap coloca, né, de que a gente está dentro de um cativeiro, digamos assim, ou de uma matrix, né, daquilo que o filme tenta passar para nós, mas dentro de uma simulação, e a gente toma essa simulação como se fosse a verdade única, né, se não existisse nada além disso, né, então isso para nós seria a verdade, mas na verdade não é o conhecimento, porque o conhecimento seria de que estamos dentro de uma simulação, né? Então, e aí a coisa vai além disso. A ignorância, então, cara, seria um exemplo que ele sempre menciona nos vídeos dele, não lembro se ele mencionou isso no livro, que é aquela ideia de que a parte subjetiva, ela é fundamental. A experiência, né, o indivíduo ali, a testemunha é o fundamental. Né? Só que tem a ver... Eu não vou editar isso não, cara. Vai dar muito trabalho para editar isso, vai ficar com a minha tosse aí mesmo. Não, a ideia de que a gente acabou criando, através da ciência e através da tecnologia, todo um arcabouço explicativo, né, que é externo, né? Então, assim, a gente criou um mapa através da tentativa de se entender o terreno, né, cara? O que acontece? A ciência acabou tomando a explicação como a realidade última e colocou para escanteio a questão subjetiva e a questão que havia ali uma testemunha, um experimentador, né, cara? Então, ele diz que isso é um erro crasso, porque, na verdade, a gente coloca de lado e o materialismo nos diz que não existe esse mundo subjetivo, ou se existe é uma questão secundária, sem importância, não tem que entrar na conta, né? A gente vai considerar só o mapa. É como se, assim, agora só existe o mapa, o território não existe mais, não importa mais o território, o mapa é a realidade última. Então, esse é um grande erro. Então, ele menciona um exemplo que eu acho, já mencionei também em algum episódio atrás, que é quando você se olha no espelho, por exemplo. Você vê a projeção, né? Você tem acesso à parte visível, observável, né, de que você está ali. Se você estiver triste, por exemplo, você vai conseguir ver o quê? Se você estiver chorando, por exemplo, seu rosto, a sua feição vai mudar, né? Mas você não vai estar
não vai ter acesso a toda a complexidade que existe dentro de você naquele momento, as razões que fazem você estar triste, todo o sofrimento, toda a dor que você está sentindo ali, você não tem acesso a isso. Você tem acesso a uma aparência, ou seja, ali na frente do espelho, o seu sofrimento ou a sua tristeza tem aquela aparência, tem aquela projeção, mas está longe de dar conta de ser um acesso integral àquilo que você está vivenciando, né, cara? Então, aí, tomando a vidya, a ignorância, é muito interessante que nos processos meditativos existe esse conceito de que eu só vou conhecer de fato o que está acontecendo com você agora, vendo aqui na telinha, se eu for você. Porque tudo que eu vejo de você é simplesmente uma imagem. Eu vejo, através de você, os dados que chegam até mim, através da visão, né, a audição, você falando, eu tenho acesso a você, tenho alguma ideia do que seja você, mas onde que entra a vidya aí? Vai ser sempre parcial, sempre limitado, porque eu só vou ter acesso ao conhecimento com C maiúsculo, que seria vidya e não a vidya, se eu fosse você. E olha que interessante, nos processos de meditação, um dos tipos de meditação, quando a gente medita com objetos, a ideia é justamente você conhecer aquele objeto em sua essência, né? E transcender essa aparência, né? Então, isso pode ser feito com objetos, com seres vivos, qualquer coisa que você queira. Se você quiser conhecer qualquer coisa em sua essência, você tem que transcender a aparência, né, cara? E nesse aspecto de você tomar a aparência por aquilo que é de fato real, isso seria a vidya. Olha que interessante. Legal. E a ignorância. Não, e de novo, para mim, essa parte também, te ouvindo e junto com as coisas que a gente vem estudando, essa parte da ignorância com I maiúsculo e I minúsculo também veio junto do pacote Office. Como cada cultura, e veio para todas as culturas em todos os planetas do mundo, como cada uma delas foi desenvolvendo e lidando com essa coisa do interior, o interno e o externo, o individual e o coletivo, é planeta a planeta, é caso a caso, que faz parte do grande plano do profundo, da consciência cósmica. Quanto mais diverso, mais aprende. Tá? Nós aqui nesse planeta, no nosso desenvolvimento, foi desse jeito. Inclusive, foi bem marcado, tanto é que a gente chama hoje o conhecimento ocidental e o conhecimento oriental. Ficou bem marcado algumas coisas que eles se complementam hoje, como se fossem dois lados do cérebro, que tem associações que a gente pode vir a fazer e tal. Mas voltando à parte da ignorância, fazia parte do pacote. Mas faz parte do pacote também alguns se desenvolverem, crescerem, perceberem isso, identificarem o cativeiro, se tocarem que talvez exista uma estrutura na qual a gente está inserida, através da qual a gente atua, e que não é realidade. Realidade última, ulterior com R maiúscula. E aí vem a exploração. Como acessá-la, para que acessá-la, com que mecanismos acessá-la, que benefícios nos traria, a quantos de nós, porque, de novo, somos quase 8 bilhões aqui, né? De novo. E essa ideia que você falou da gente se enxergar, também tem várias outras coisas. Você estava falando, sabe o que me ocorreu? Me veio uma imagem de um dos livros do Castaneda, que não vou me lembrar igual, mas eu li todos eles. Uma hora o Dom Juan faz um exercício com o Castaneda, ele faz uma concentração, ele vê que todas as pessoas são como se fossem ovos de luz, como se fosse assim, uma luz, mas em formato de ovo. E todo mundo é assim. Todos nós somos assim. A gente está aqui, a gente não se enxerga por causa dessa roupagem material, que é parte do pacote Office que a gente está aqui. Mas a ideia do todos somos um, que também é milenar e vem lá atrás, não é discurso da nova era. É gente que sacou isso, percebeu isso, enxergou, experimentou isso e tentou passar em palavras. Mas o discurso da nova era, rasteiro, diz assim, né, a gente está todo no mesmo barco, todo mundo no mesmo oceano. Mas um clichê, né? É muito mais profundo do que isso. Estar, a ideia da empatia é estar no seu lugar, vivenciar o que você vivenciou, tocar em você, é encontro consciencial, né? E, de novo, eu acho que é perfeitamente compreensível que a gente, nessa condição atual, não possa ter tudo isso. Falando em metáforas, imagina a quantidade de informação que existe no cosmos hoje circulando aí. Se a gente não tivesse esses mecanismos, inclusive inconscientes, de filtrar, a gente não daria conta e piraria. Sim. Piraria.
E eu me atrevo a dizer que algumas dessas pessoas que têm alguns tipos de neurose, elas conseguem abrir alguns canais para algumas coisas e não dão conta de tudo que está chegando e piram. Exato. Não tem como. Justamente, a gente não poderia, com todo esse aparato sensório que demorou bilhões de anos para ser construído através, né, de nossos genes, através do desenvolvimento evolutivo dos nossos corpos, etc. Somos, né, símios superiores. Então, não é possível que nós, símios superiores, na periferia da Via Láctea, um planetinha medíocre aqui, vai saber o que existe por aí, né? Se fôssemos agraciados com todo o aparato sensorial possível para se captar tudo aquilo que existe, nossa, estamos aqui no topo da cadeia alimentar e somos os bambambãs do universo, né? Não, né, cara? Não dá para pensar assim, né? Mas, de qualquer maneira, é o que temos e é onde estamos, né? Então, tem uma razão para eu estar aqui agora, você também, né, e todas as outras pessoas, e vamos fazer jus a isso, né, cara? Vamos utilizar esse material de uma forma coerente, de uma forma que isso atenda a todos, mas é óbvio que essa questão do aparato sensorial e da economia de energia também, que eu gosto de mencionar às vezes, nos faz estar concentrados na questão da sobrevivência mesmo, né? Ou seja, fomos criados aí com aparato sensorial, basicamente, aí, o quê? Para sobreviver nas savanas, fugir de algum animal, algum predador, alguma coisa assim, e conseguir, sei lá, se alimentar, tomar água e se proteger em caso de sei lá, ter uma chuva, uma tempestade, a gente se esconder numa caverna. Então, assim, é esse ferramental sensorial que a gente carrega, né? E, assim, ele foi, né, como já mencionamos também em outros episódios, projetado para a sobrevivência, não para saber a verdade. Porque ter acesso à verdade não nos auxiliaria ao longo de todos esses bilhões de anos em nossa sobrevivência. Muito pelo contrário, deixaria a gente, do jeito que você mencionou, loucos. Bem colocado. Inclusive, acho que a gente já falou sobre isso. Quando a gente cria hábitos, é muito difícil depois mudá-los. Requer um trabalho muito grande. Dos hominídeos de milhões de anos, ou do Homo sapiens de dezenas de milhares de anos, formatado para aquele tipo de sobrevivência, para mudar para essa era moderna dos últimos 6.000 é muito complicado. O nosso inimigo agora não é mais o tigre de dente de sabre. Nosso inimigo agora é a outra pessoa. Então, isso é que é o nosso drama. E, fazendo um exercício agora, tentando fazer uma avaliação sem juízo de valor, a gente, ao mesmo tempo, é capaz de criar as melhores armas de destruição e somos capazes de enxergar nos confins do cosmos. O mesmo ser, a mesma criatura, a mesma humanidade. Isso é incrível. A gente está conversando agora sobre o profundo, sobre a consciência cósmica, e tem muita gente que nunca passará toda a sua existência, nunca chegará nem a arranhar esse conceito. A gente está se atrevendo, sentados em ombros gigantes que vieram antes de nós, a gente está bebendo em cima disso e loucubrando e experimentando. Tudo isso acontece agora e sempre aconteceu e sempre acontecerá. Isso é muito legal. Tem uma franja, o Kastrup é um desses caras que estão pegando essa franja, estendendo o conhecimento da humanidade inteira para frente. Mas, puxa, não vai 8 bilhões ao mesmo tempo, não vai. Nós temos que ter essa compreensão, que ao mesmo tempo estamos enxergando longe, estamos experimentando coisas extraordinárias, como a gente está conversando aqui, mas ao mesmo tempo tem gente agora que está morrendo de inanição, com comida do lado. Sim, exatamente. Acontece. Cara. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Simultâneo. Né? Outro conceito que eu queria desenvolver com você aqui é a ideia de Atman, né? Brahman e Atman também formam uma dualidade interessante, né, cara? Atman seria nós, os seres individuais, né? A alma individual, ou seja, a dissociação que você mencionou um tempinho atrás aí, que acho que é legal a gente trabalhar em cima disso um pouquinho, né, cara? Que é o seguinte, a forma como Maia se apresenta seria através da matéria, né? A questão do espaço-tempo, né? Que seria a forma, aquilo também que o Donald Hoffman menciona, que seria, né, o sistema operacional, né, cara? Como é que a gente enxerga através dessa janela aqui do Windows, né? Como é que a gente move os ícones e consegue manipular as coisas que, de outra forma, seriam simplesmente códigos passando na nossa frente, circuito integrado, campos de energia, etc. A gente ficaria louco com isso. Não dá para manipular essas coisas, seria muito difícil, então vamos criar ícone, que é uma forma bem simplificada de se trabalhar com isso, né? Atman seria uma dessas coisas, né? Um desses ícones, né, da telinha, né? E nós seríamos Atman, né?
Então, o que é interessante é que tanto Brahman como Atman, parece que eles simbolizam isso em determinadas circunstâncias lá na Índia, como se fosse uma fórmula, assim, Brahman igual Atman. Porque, no final das contas, na essência de cada um, a gente não é diferente de Brahman, né? Nós somos expressões dele, né? E como você mencionou também, né, aquela ideia de sermos os olhos, a língua, o tato, o olfato e o paladar de Brahman, né? É uma ideia de que ele criou, e esse poder criativo dele acaba retornando a ele próprio, porque seria uma forma dele se enxergar, ou de se sentir, ou de ter acesso a ele próprio, né, cara? É muito interessante isso. É o que o Plotino chamou do o efluxo, vem de Brahma para nós, depois o refluxo, onde a gente voltaria. E é o que, do lado de cá, de Greenwich, nas nossas religiões do lado de cá, chamava aquele termo, a centelha divina. Nós somos partes de Deus. Ou nos discursos que se atribuem a Jesus, na Bíblia, ele dizia isso, você faz parte através de mim, mas não só ele, é tudo metafórico, né? Já somos Deus, vocês sois deuses, né? Já somos isso, né? Já estamos aí. Agora, é um trabalho, de novo, é o pacote Office que foi dado. Agora, meu amigo, cria o computador, começa com DOS, cria o Windows 95, vai atualizando, o Windows 98, vai melhorando cada vez melhor, fica livre dos cabos, cria uma internet, vai crescendo e você vai entendendo o mundo. Por que tem que ser paulatino? Por quê? Porque para chegar a mim, eu quero aprender com você, eu quero aprender com tudo aquilo que você experimentar. Isso é nós aqui tentando interpretar o que é o objetivo ulterior do cosmos, da consciência cósmica. Mas é o que temos para hoje, é a nossa limitação, né? Como meros símios que somos, estamos tentando fazer. E aí somos todos esse eu superior, esse Atman que se revela em momentos de meditação, em momentos de saída do corpo. Ele vai além do basiquinho, daquele corpo que vai morrer, que sente dor, que tem uma vida limitada, que se identifica com o nome, com uma nacionalidade, com uma cor de pele, com uma religião, com um time de futebol. E a própria ideia do budismo, né, cara, que já somos Buda, né? Já somos Buda. A questão é que, assim, a gente se esqueceu disso, né? E ficamos deslumbrados com Maya, que nos entreteu, né, nesse turbilhão, nesse grande parque de diversões, né? E a gente acabou esquecendo, ou seja, ficamos dissociados dessa grande mente universal, dessa grande consciência universal, e esquecemos que estamos num parque, né? E qual seria a diferença entre a linha do budismo, a frase do budismo, já somos Buda, só falta desvelar, e no cristianismo, já sois deuses? Nenhuma. Básica, são nomenclaturas diferentes. A gente, é tão complexa a coisa que a gente acabou criando estruturas e aquela turma do hiperhumanismo colocou o período entre 10 mil anos e 12 mil anos como a criação da religião como nossa grande marcada na nossa caminhada espiritual, né? Grande erro humano. A gente criou intermediários entre nós e a divindade. No momento em que isso começou a acontecer, a gente começou a perder, porque antigamente, a gente já conversou sobre isso, o contato direto com a natureza, a interpretação das coisas, a vivência direta na natureza como o nosso lar, a gente tinha uma leitura e vivenciava essa espiritualidade de uma maneira direta. Uma ou outra cultura, os xamãs de 50 mil anos eram intermediários, mas para casos específicos, para solucionar daquela tribo específica, mas não era o dono da verdade. Todos experimentavam a espiritualidade. O xamã, para alguns casos, para dirimir diferenças e fazer, trabalhar com a parte da cura e outros tipos de coisas. O que a gente criou aqui como estruturas religiosas acabou se distorcendo de tal maneira que criamos uma casta que ficou intermediária entre nós e Deus, a divindade e a consciência cósmica, e só através dele nós poderíamos chegar lá. E aí todos os desmandos que aconteceram em todas as religiões, com maior ou menor grau, que a gente conversa outro dia. Enormes desvios, né? Mas, enfim. Cara, então, assim, para só não ficar também incoerente com o que a gente está fazendo desde o início desse episódio, eu queria, então, agora fazer a correlação com o Bernardo Kastrup, né? Manda abraço. A ideia do Atman, então, na verdade, Brahman e Atman seria, na verdade, o quê? A metáfora do rio, né? Brahman, né? A grande consciência cósmica, e os redemoinhos seriam os Atmans,
né? Ou seja, eu, você, os animais, todos os seres, né, estaríamos aí dissociados dessa grande consciência cósmica, e então cai bem justo assim na metáfora que ele utiliza sempre, né, dos redemoinhos, e eu acho que é muito nesse sentido também que é um outro episódio que a gente teve, foi um tema de outro episódio, que é conheça a ti mesmo, né? Então, esse voltar para dentro, no sentido de descobrir que, na verdade, eu sou o grande entertainer, né, cara? A pessoa que, na verdade, criou tudo isso, eu sou uma parte disso, que eu acabei criando para mim mesmo, uma forma de enxergar a mim mesmo. Só que eu esqueci no meio do caminho, né? Me perdi no meio do caminho, e agora a ideia do voltar para casa, do religare, né, que seria, pelo menos, essa é a ideia original, que foi completamente deturpada, justamente de pegar esse caminho de volta. Eu preciso relembrar, eu preciso voltar à essência do negócio, né, cara? Então, outra metáfora, essa metáfora dele é muito boa. A metáfora que eu usava, que é basicamente a mesma, cada onda no oceano é única. E ela é efêmera, ela surge através, ela nunca deixa de ser a essência do oceano. Exato. Ela continua, nunca vai se perder, mesmo que ela vá evaporar e voltar, ela sempre vai estar nesse mesmo processo, nunca vai sair do planeta. Exatamente. É exatamente a mesma coisa, porque ele menciona justamente isso, que inclusive que as ondulações que o redemoinho provoca, né, são mensuráveis, você consegue apontar, né, é observável, você consegue medir, a ciência é utilizada para isso, inclusive, né, amplitude, velocidade com que a onda se espalha, tudo isso é passível de ser mensurado, né, porém não existe nada ali a não ser a própria água, é o movimento, é a expressão da água, né, ali se manifestando de forma fenomênica, apresentando um fenômeno em particular que é visível e passível de ser mensurado, né, porém só existe em função da própria água existente ali, não existe nada além de água, né, cara, que seria nada além de consciência, né? Então ele bate muito nessa tecla também. E é interessante que ele menciona, né, que a gente tem essa dificuldade de entender, mas por que ele menciona isso, que consciência é fundamental, né? Não parece tão contraintuitivo, né? Porque o materialismo nos diz justamente o contrário, né? Mas é justamente através dessa questão que eu mencionei para você anteriormente, sobre a parte subjetiva, testemunhal, digamos assim. Eu, como testemunha, eu, como experiência, né? Se eu estou experimentando, tudo existe para ser experimentado, né? Então, se eu estou experimentando, isso é o fundamental. É o que justifica o fato de eu ter nascido aqui. Eu estou aqui para experimentar. E a partir do momento que as coisas a serem experimentadas passam a ser o fundamental, e não eu esqueço do meu papel, eu esqueço do que eu estou fazendo aqui, eu esqueço que eu existo, e eu me entretenho, eu me perco nesse mundo fenomênico que existe além de mim, e eu passo a enxergar e a validar e a apenas achar que só existe isso, e eu menosprezo toda uma parte interior que o Oriente Antigo jamais menosprezou, né, melhor dizer assim, tradicional, né, ou seja, aí, na raiz do episódio de hoje, por exemplo, que é o próprio hinduísmo, né, e o mundo ocidental fez isso muito bem, que é assim, vamos criar a ciência, vamos criar a tecnologia, né, também já falamos em outros episódios que é necessário, que é fundamental, não estamos menosprezando a ciência, não estamos dizendo que não presta, muito pelo contrário, né, eu sou um fã da ciência, eu adoro a tecnologia, você também. Não. Eu estou aqui te vendo, cara. Ah, legal. Então, você travou. Assim, eu pelo menos... Voltou. Espero que não dê uma outra... Voltou. Legal. Eu estava dizendo que também, voltando, né, que a ciência e a tecnologia, somos fãs da ciência, somos fãs da tecnologia, né, mas voltou-se para o mapa, né, enquanto que o pessoal do Oriente tradicional estava preocupado com o território em si, né. Então, o Bernardo Kessel menciona justamente isso. Se eu me reconheço como uma testemunha, um experimentador, eu tenho que reconhecer em você também isso. Eu tenho que reconhecer nos animais, nos vegetais, isso, algo que está ali experimentando. Só não menciona objetos inanimados, que ele fala que esses aí não teriam consciência. Né? Se bem que existem certos segmentos filosóficos que mencionam que até os objetos inanimados teriam consciência. Mas aí não vamos nem entrar nisso. Quero dizer que, senão vai desviar muito.
Mas essa ideia desse reconhecimento do outro, cara, que também é muito bonito, cara. Assim, eu reconheço em você esse direito também. Reconheço em você uma testemunha como eu, um experimentador, que só isso justifica a existência de tudo isso. Para que existe? Né? Fazendo também aqui um apelo ao Carl Sagan, né, cara? Se o universo existe, é possível que tudo isso existe. Se não há habitantes, se não há testemunhas, se não há experimentadores para habitarem tudo isso, né? Então, para quê? Fica uma coisa completamente sem nexo, né, cara? Então, acho que a partir daí fica um pouco mais fácil de entender o que está querendo dizer com uma consciência sendo fundamental e a matéria como consequência. O Carl Sagan, se não me engano, disse que seria, se não tivesse consciência para entender, seria um tremendo desperdício de espaço, né? Exatamente. E a parte, e é sempre bom lembrar também, até para trazer um pouco o lado para a sardinha da ciência e do lado ocidental, apesar do pessoal oriental ter enxergado esses estados de consciência, isso não reverteu necessariamente em níveis de consciência maiores. Existia em todo lado de lá escravidão. Mesmo esse reconhecimento de que o outro é igual, mais ou menos, existia escravidão. Em teoria. Em teoria, né? Então, existia escravidão, existia tratamento diferenciado para as mulheres. Castas. Então, isso, quem ajudou a entender foi o Ocidente no momento do desenvolvimento cognitivo. Opa, peraí, tem maneiras e maneiras de se relacionar humanamente que a gente não está enxergando. E a junção dessas duas coisas, como se fossem os dois lados do cérebro, que nos faz entender hoje a diferença entre estado de consciência, que vai do material até o não dual, e os níveis de consciência, que vai do egocêntrico ao cosmocêntrico. E é só com os dois que a gente pode ver. Senão, não se enxerga. Um não enxerga o outro. Exato. O fato de se ter acesso, ou seja, possível ser o acesso, não significa que o acesso é acessado, né? Exato. E é assimilado. E foi assimilado. Né? É verdade. Então, isso a história mostrou que é assim. Isso é muito legal. Que é o que está acontecendo hoje. Era manco dos dois lados. Isso. Mesmo o Oriente não era sustentável economicamente, socialmente, do jeito que estava. Nunca foi. Tanto é que a gente vê agora, parece que a coisa se reverte, né? Ou seja, existe essa necessidade. Veja, esse episódio é uma prova disso, né? Essa necessidade de reconciliação, né, cara? Ou seja, peraí, vamos, né, juntar o que de melhor essas visões de mundo têm em uma coisa única, né? Saindo da dualidade mais uma vez, voltando à questão da unidade, né? Ou seja, vamos juntar o que o Ocidente tem de melhor e o que o Oriente tem de melhor e vamos ver o que a gente consegue fazer, porque não é possível que isso não se combine ou não haja uma forma de se utilizar isso para que a gente amplie os nossos horizontes. Né? Porque no frigir dos ovos, tudo é interpretação. E toda interpretação revela uma verdade parcial. Sim. E nunca será a realidade com R maiúscula, sempre será parcial. Sempre. Lembrando também que sem metáforas a gente não conseguiria nem conversar a respeito. Né? Falta até cabedal conceitual, né? Para ser, olha que interessante, me veio agora, para ser economicamente, ecologicamente, socialmente, humanamente sustentável, a maneira como eles viviam lá daquele jeito não dava, não deu certo. Tem que usar todo esse mecanismo que a gente está usando, que está totalmente desequilibrado, e a gente vai entender. Só da nossa maneira econômica material, estamos indo para o buraco também. Sim. Essa junção, e isso não deu muito para conversar hoje, a gente vai voltar hoje e outros momentos. O grande drama da dissociação é que nos fez problema. É parte do pacote Office. No momento que a gente sai do profundo, já tem a testemunha. Se existe uma testemunha, existe algo testemunhado. Então já tem a dualidade. É parte do pacote Office. Mas não precisa ser destruído, como a gente colocou em 2 episódios atrás. A natureza não precisa ser uma inimiga, uma coisa para a gente ser dominada e nos servir até o fim da última exploração. Não é assim que a coisa funciona. Não só a natureza, como outros seres humanos. Né? Exatamente. Então, está desequilibrado. A gente está buscando esse equilíbrio. O materialismo não é ruim, ele não é a exclusividade da coisa. Queiramos ou não, está aqui. Está aqui, existe. Tá aqui. Voltando à apelação por Maia, né, cara? Ou seja, não é que Maia seja ruim. A gente passa a ser ruim quando a gente acha que é só isso. Né? Ele é parte do todo. Ele é uma parte do todo fundamental. Assim, de novo,
quarks, muons, átomos, é tudo parte do todo. Inclusive, são fundamentais e elementais. Sem isso, não tem o todo. Sem átomo, não tem o cosmos. Não tem. Sem os quarks, não tem cosmos. Tem que começar com eles. Tem que começar do Big Bang. Aí a coisa foi criando complexidade. Mas sem isso, não tem. E passa por todo esse processo de conscientização, ou seja, estou dissociado, faço parte do todo, vou despertar outras pessoas, todo mundo vai despertando, a sociedade vai, aos poucos, entrando em uma nova camada de entendimento da realidade, a coisa vai melhorando, e sabe-se lá, em outras civilizações, em outros orbes, em outros planetas, em outros sistemas, com outras biologias, outras tecnologias, o que esses seres não fazem agora em termos de, ao se chegar a um certo patamar de consciência, essas consciências perceberem, poxa, não só fazemos parte desse todo, como faz total sentido a gente zelar pela manutenção desse todo. Vamos agora não apenas estar aqui, mas vamos zelar por essa manutenção, preservando o que está aqui. Então, afinal de contas, estamos o tempo todo co-construindo esse todo. Exatamente. Porque, mais uma vez, se somos Brahma e se na forma física aqui encarnados somos Maya, né? E somos, né, e Maya faz parte de Brahma, a gente também recria, recombina, né? Molda mais uma vez, em cima de ombros dos gigantes, vamos construindo camadas acima de camadas e fazendo a coisa acontecer, mas de forma construtiva, cooperativa, cumulativa e não de forma predatória e destrutiva, né? E olha que louco. E o mais interessante, reconhecendo que toda criatura senciente também faz parte desse grande pacote, aqui na biosfera e no mundo como um todo. Inclusive aquilo que, para a gente, no momento, a gente não consegue lidar e viver em harmonia ou conviver, como, por exemplo, vírus. Exatamente. Tem a sua função, também veio de Brahma, não é um produto do demônio, não quer viver como todos nós, e a gente tem que aprender a conviver, não eliminar, conviver. Tem uma função aí cumprindo que a gente não entende hoje, talvez venhamos a entender daqui a alguns anos. Assim como aconteceu com as bactérias também, né? Num primeiro momento a gente achava que toda bactéria deveria ser eliminada, né? Que, enfim, se surgiu bactéria, vamos ter que acabar com ela. Mas, na verdade, no nosso trato intestinal, por exemplo, existem milhares de bactérias super benéficas para nós, sem as quais a gente também pereceria, né? Então, é uma relação simbiótica fundamental que, até ser entendida, a gente corria o risco de fazer grandes burradas aí, né, cara, ao tentar se eliminar tudo, né? Mas faltava entendimento. Olhando de fora, nós somos quase 8 bilhões de bactérias que estamos contaminando esse organismo. Exatamente. Dentro de uma perspectiva semelhante, metafórica. Algumas, deve ser muito louco ali de fora, algumas estão construindo, regenerando aqui, outras estão destruindo aqui, tá? Às vezes elas se encontram e dá um problema, e as outras continuam. Dá para imaginar, dá para ver a metáfora, o que está acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? E também dá para entender por que, voltando à questão do hinduísmo, né, cara, porque também faz parte da cultura deles dessa questão de se respeitar os animais, né, e a questão da cultura vegana, por exemplo, ter as raízes ali também, né, de se reconhecer os seres sencientes, né, e respeitá-los, né, por essa questão da testemunha ali dentro, né, de haver uma consciência ali experimentando, por mais que não seja uma metacognitiva, né, uma consciência metacognitiva dos animais, por exemplo, né, que seria a metacognição, né, estar consciente de que eu estou consciente, né. Mas ali você percebe que, né, embora tenha todos esses problemas que você mencionou e vários outros que nem deu tempo de falar aqui, na raiz você percebe o porquê existe isso, né, de respeitarem as vacas, os macacos, conviver com os bichos, assim, da onde que vem isso daí, né? Filosoficamente você passa a entender. De novo, tudo indica que uma parte foi empírica, né? Você testa, experimenta e começa a entender a coisa. Algumas pessoas enxergaram aquilo e mudaram o comportamento e começaram a adotar aquilo. Nem todas adotaram, então virou uma seita, uma caça. Então tem templos, não vou me lembrar do nome agora, mas tem templos na Índia que é só para ratos, não? Só para ratos ali e tal. E são criaturas que eles são todas preservadas.
De novo, não é uníssono, porque a gente experimenta coisas diferentes em momentos diferentes da vida, interpreta de maneiras diferentes, e às vezes, é aquela coisa, é tanta ansiedade, tanta alegria para querer compartilhar, que a gente às vezes quer colocar a goela abaixo. E não é assim que funciona. E a gente às vezes quer facilitar, não vai goela abaixo, vai na base da papinha, tudo bem, deixa eu escrever o tratado aqui, você vai seguir aqui o tratado, vai na base da papinha. E aí você cria o Corão, Bíblia, Upanishads, uma série de outras coisas, que também é parte do pacote Office, não dá para integrar tudo de uma vez só, a gente vai assimilando a coisa. O ideal do conhecimento é aquela coisa, a gente como professor sabe disso, não é que você pense na fórmula para poder fazê-la, ou pense na estrutura gramatical para poder falar, é que ela esteja internalizada de tal maneira que ela venha naturalmente. Exato. Mas tem um processo, até a internalização, tem um processo de repetição, tentativa, erro, punição, uma série de outras coisas, técnicas de aprendizado. Com razão. E você mencionou, só para terminar, também a gente está já se encaminhando para o final desse episódio, cara, que você mencionou os templos que idolatram aí animais específicos, macacos, ratos, etc., né? Talvez, né, agora também falando como leigo, né, não posso afirmar nada a respeito, né, talvez alguém depois queira se manifestar aqui, a questão do parque criado, Maia, né, criando todo esse poder criativo de Brahma, né, se manifestando no mundo fenomênico, com tantas variedades, a coisa se perdeu ao ponto de eu tomar a Maia como a realidade final, então eu vou criar deuses, esse panteão indiano, né? Então, 1000 divindades, né? Esse panteão indiano. Então, assim, isso me fez lembrar também de um vídeo que eu vi recentemente, eu não vou lembrar o nome dele agora, mesmo porque o nome é indiano, nomes indianos são difíceis de ser pronunciados, mas ele fala que é interessante isso, né? Que algum discípulo ficou inconformado e fala assim, poxa, mas vocês falam que, né, tudo é Brahma, tudo é um só, somos um, mas por que existem tantos deuses, né? Existem, de fato, deuses? Quantos deuses existem, né? E aí parece que o mestre fala assim, não, de fato, existem 336 deuses. Também existe 33 deuses. Também existe 3 deuses. Também existe 1 deus e meio. E também existe 1. Então, assim, tudo bem que é simplesmente uma metáfora, mas me passa muito essa ideia de como se desmembra, né, a questão da dissociação, como ela se desmembra em infinitas possibilidades, né, e a gente se perde nessas infinitas possibilidades e esquece de fazer esse caminho de volta em relação à unicidade, né, cara, que eu acho que é uma metáfora, assim, que casa muito bem com o que a gente está tentando fazer aqui, agora, nesse episódio. Né? Bem colocado, bem colocado. Será que já deu? Deu aí, cara, na lista de tópicos lá foi? Cobriu tudo? Cobri. Eram poucos tópicos, né, cara? Que eu não tenho nenhuma... A minha ideia aqui não era fazer sei lá, um apanhado geral sobre o hinduísmo, fazer uma dissecação sobre o hinduísmo, imagina, nem... Mas passou isso para Castro, né? Só essas relações com o Bernardo Castro, né? Então, acho que deu, cara. Bom, então, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez em mais um episódio de Contatos Insólitos. Aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos seguidores e inscritos, cara. Tive a felicidade nesse fim de semana de encontrar com uma pessoa na rua que falou que assiste os episódios, que ficou impressionado com os temas abordados. Eu não fazia ideia, cara, e aí eu fico realmente agradecido com isso, que tem gente que acompanha, mas não fala nada, não se manifesta, e tudo bem também, não é obrigado a fazer isso, né, cara? Mas queria agradecer a presença de todos que, por acaso, estiverem acompanhando. Podem fazer os seus comentários, né? Por favor, curtam os vídeos, aí se inscrevam no canal, porque isso ajuda a gente a crescer. E obrigado, cara. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Beleza? Roberto. Grande abraço, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.